Ontem nós explicamos aqui a situação financeira, né, que era o último entrave para o acordo. E o West Ham queria receber mais dinheiro nas primeiras parcelas e o Flamengo não queria modificar muito essa distribuição dos valores para não ficar muito pesada a parcela de 2027 e de 2026, né, primeira, segunda, como o clube inglês gostaria. Por quê? Porque isso poderia estourar o orçamento, né? Quando fala assim, eu tenho X para gastar, não é que ele tem lá o cofre do tio Patinhas com um monte de moedas e o Patinho lá mergulhando no dinheiro, você pega lá os saquinhos e... Não, você tem dinheiro para investir porque você vai receber dinheiro do patrocinador, você vai receber dinheiro de direito de televisão, do sócio-torcedor, bilheterias dos jogos, premiação eventualmente por título. Você tem receitas recorrentes, são certas, e aquelas receitas variáveis que podem vir também. Então o clube tem um orçamento, tem lá o que é certo, o que é projetado, o que deve ser atingido, e em cima disso você faz a aquisição do jogador. Da mesma maneira que uma pessoa pode comprar uma televisão, que ela não tem o dinheiro para comprar à vista, mas ela parcela, ela terá o dinheiro, ela vai receber sua remuneração e vai pagando, mal comparando a isso. Então o Flamengo não queria, ele queria fazer essa distribuição do pagamento em 3 anos fiscais, 26, 27 e 28, em 3 exercícios, conseguiu manter, mas o West Ham queria mais dinheiro da entrada. A outra possibilidade era subir um pouco o valor total, de maneira que isso compensasse para o clube inglês, na hora de negociar as taxas um pouco mais altas dos bancos na Inglaterra, para receber essa grana na mão, entregando como garantia para o banco inglês a venda do jogador ao Flamengo. Como explicamos ontem, o contrato, se fosse de um clube da Inglaterra, da França, da Espanha, da Alemanha, sei lá, países que têm fair play financeiro, né, onde o calote não é tolerado como no Brasil, esse contrato teria um valor maior, né? Enfim, então o Flamengo preferiu aumentar o montante total, que se dilui ao longo das parcelas, em 750 mil euros, chegando aos 42 milhões. É importante frisar, fulano falou que é tanto... Gente, esse valor só surgiu hoje. Se alguém falou antes 42 milhões, desculpa, falou porque falou. Ouviu o galo cantar e tudo, mas é adivinhação. Vamos trabalhar com a informação correta? Até ontem era 41,250. Antes chegou a haver uma proposta assim de 42, 38 mais 4. O West Ham não aceitou. E aí ele queria o dinheiro certo, não bônus. O Flamengo ofereceu 41,250. E agora voltou ao 42 sem bônus. Por quê? Para justamente equacionar esse último entrave financeiro. Tá? Poderia ser 41,5, 42,500, 42,100. Enfim, esse valor só foi definido hoje, na verdade. Ontem o Flamengo ficou debruçado sobre os números para ver que contraproposta final poderia fazer. E ele concluiu que era mais negócio aumentar um pouco mais o valor do que, vamos imaginar uma situação, tá? É uma situação hipotética, tá? O Flamengo tem um dinheiro para dar a entrada do jogador, para pagar a primeira parcela, e já tem uma projeção do ano que vem, 2027. Mas aí falta algum dinheiro para completar. Como é que você consegue esse dinheiro agora? Você tem para receber daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas você não tem agora. Você vai pegar num banco aqui no Brasil, é menos favorável pegar aqui do que eles pegarem lá. Então aumenta um pouco, dilui e eles resolvem na Constituição Bancária Britânica para ter o dinheiro na mão e fazer os negócios que interessam ao West Ham. Então esse valor surgiu só hoje, tá? E aí foi definido. Ele voltou, na verdade, mas esse valor fixo surgiu hoje. Antes era 38 mais 4, 41,250 como pagamento total, e agora esse valor. E aí acertaram a questão. Lá são 4 horas à frente, hoje por volta aí de 9h30, 9h40 a gente trouxe informação. Ou seja, 4 horas à frente, lá já era 1h30 da tarde, mais ou menos. Então, foi isso que aconteceu. O jogador está contratado e a operação, ela vai chegar... Deixa eu até ver aqui, eu fiz a conta. Ela vai chegar com os 18% aproximadamente de taxas, impostos, né, a 49.560. E como tem comissões também, ela vai passar dos 50 milhões de euros. Mas o valor pago ao West Ham é 42, tá? Essa é uma informação complementar. Custou 50 milhões. Ele custa 42. O resto são os impostos, as taxas que completam a operação. Da mesma maneira que o Vitor Roque custou 25.500, mais ou menos, ao Palmeiras, algo assim. Mas é claro que também teve impostos, também tem comissão, como o Samuel Lino. Agora, usando a referência que a gente usa sempre no futebol brasileiro, o valor pago ao clube vendedor, 42 milhões de euros serão pagos. Mas... em qualquer transação internacional, você tem impostos, você vai ter a comissão do agente que participou da negociação, etc. Isso aí vai elevar a mais de 50 milhões de euros. Isso que você falou há pouco sobre o Flamengo em relação a times europeus é uma obviedade até. O Flamengo enfrentou o Chelsea, campeão do mundo, e venceu. Perdeu para o Bayern de Munique, jogando mal, até abaixo do que pode, mas enfrentando o Bayern de Munique.
Não ficou ali acuado o tempo todo, tentou jogar e tal, cometeu erros, perdeu merecidamente, fez gols. Enquanto o PSG conseguiu resistir, um time muito forte, time campeão da Europa, levou o jogo no empate em 120 minutos, teve até algumas oportunidades e foi para os pênaltis. O que falta ao Flamengo hoje, para brigar mais nesse patamar mais alto, na minha visão, é jogador com poder de decisão. O que falta ao Flamengo hoje. Como disse o Tostão, escreveu outro dia, bons aqui para a América do Sul, mas nesse nível fica faltando. O Paquetá é um jogador que pode aumentar um pouco mais o poderio ofensivo também da equipe do Flamengo. Um jogador que tem gol, que dá assistência, que finaliza de fora da área, finaliza mais, ou seja, pode melhorar. Não é artilheiro, mas ele pode proporcionar maior poder ofensivo ao time do Flamengo e ele mesmo até marcar alguns gols. Mas o Flamengo já está realmente nesse patamar já há algum tempo e essa negociação confirma isso. E é importante entender a demora toda da negociação, porque é um montante muito elevado. E se o clube quer fazer tudo direitinho, ele tem que fazer todas as contas, todas as projeções. E até agora, as últimas diretorias do Flamengo têm cumprido todos os compromissos que assumem. Então, eles têm crédito, né? Digamos assim, com o torcedor, né? Porque até agora não fizeram nenhuma loucura, né? Mas entendo que se tem o dinheiro, tem condições, tem que investir no jogador. E uma questão também que as pessoas falam, vendeu por 35, comprou por 42. Pois é, isso é para o torcedor ficar até orgulhoso. Quando vendeu por 35, era uma proposta recusável. O mercado hoje trabalha com cifras mais altas do que quando ele saiu, né, em 2018 para 2019. E ele é outro jogador. Ele é mais velho, mas é um jogador melhor. É um jogador que evoluiu. Ele está num patamar hoje mais alto do que estava quando ele era um jovem revelado pelo próprio Flamengo. Então, acho que o torcedor tem que ficar orgulhoso disso, do clube conseguir se estruturar a ponto de poder repatriar pagando um montante que é recorde aqui no futebol brasileiro e sul-americano. E aí trazendo um jogador que vai enriquecer tecnicamente o elenco, vai proporcionar opções diversas ao técnico, ele é muito versátil. Então, é um grande momento, eu acho, do Flamengo, um exemplo que outros clubes deveriam seguir, né, de, como eu falo sempre, tomar o remédio amargo, buscar saúde financeira, projetar aí um faturamento maior, multiplicar a sua arrecadação e poder fazer negócios desse tipo sem loucura, né? Isso aí não é a contratação do Romário pelo Kleber Leite fazendo a chamada engenharia financeira. Isso aí é uma contratação dentro do que o Flamengo pode desembolsar. Ele acredita que possa pagar. E acho que é um sinal dos tempos, né? Muito positivo. Eu considero, assim, em relação a essas contratações do passado, essa diferença é fundamental. A maior contratação ainda é o Romário, porque ele era o melhor do mundo. Foi 5, 6 milhões de dólares, que era um montante que se trabalhava na época. Mas feito uma coisa meio louca, né? Assim, uma doideira. Vamos lá, dá um jeito, uma empresa apoia aqui, a outra e tal. Foi essa época que tornou o Flamengo o clube mais endividado do Brasil. Não a partir daí, mas nessa época foi turbinada essa coisa de contratar sem pensar muito da manhã. E agora a coisa é feita de uma forma muito mais racional, né, dentro do que é possível, né? Isso desde que eles mantenham, evidentemente, aquilo que tem acontecido já há alguns anos, que é a responsabilidade financeira, dando passos de acordo com as próprias pernas. Se a perna do Flamengo está tão comprida e consegue dar esse passo tão longo, tudo ok. Se lá na frente não conseguir pagar, aí a gente vai criticar. Mas até agora isso não aconteceu e imagino que não vai ocorrer. Muda. O Paquetá, ele vem e, cara, você começa meio que a aliviar, por exemplo, pro Arrascaeta. Isso, óbvio, se der certo e tal. Existe sempre a chance de flopar. Toda contratação, assim, pode dar muito errado e tal. Mas, enfim, num futebol de um país que joga-se, sei lá, 70 jogos no ano, você não precisar contar com a Arrascaeta nos 70, você poder se dar o luxo de descansar ele e variar time e tal, é um baita negócio. Sem falar que o Paquetá, ele chega com a expectativa, e isso é claro que joga contra ele também, porque quando você tem muita expectativa, qualquer coisa que não seja muito sucesso, você vai ser tirado pra merda. Mas o Paquetá, ele chega com a expectativa de ser o cara que resolve o jogo. Sabe, o cara que pega a bola e que tem que fazer a diferença, que tem que ganhar a partida, porque ele é muito caro. Ele obviamente vai sofrer dessa pressão, que tem gente, o jogador grande, ele justamente é grande porque ele sabe lidar com essa pressão. Enfim, é um cara que muda, sim, o Flamengo de patamar, tá ligado? É uma contratação bem impressionante. E se vale os 40 milhões de euros ou não, eu sigo falando o que eu já falei um tempo atrás. Eu acho que vale. Vale porque, cara, é praticamente, além da contratação em si, além do futebol que o Paquetá vai entregar e tal, é uma demonstração de poder. Existe uma parada que o Beckler tem falado bastante e, porra, assim, não tem como eu concordar mais, que é... O Flamengo, ele tem uma questão de um limbo, que tipo assim, quem que é caro no futebol brasileiro normalmente? Jogador de 20 milhões de euros.
Que aí vai entrar quem? É Samuel Lino, é Vitor Roque, é Andrés Pereira. Esses caras, assim, são jogadores de 20 milhões ou perto disso. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Normalmente são esses os jogadores caras do Brasil. E aí, cara, mesmo que um time brasileiro tivesse mais dinheiro do que isso, os jogadores de 30, 40 milhões de euros, eles já são difíceis, porque se alguém vale 40 milhões de euros, a Inglaterra também quer esse alguém, sei lá, a Espanha também quer, o Bayern de Munique também quer, e aí como é que você disputa? Tá ligado? Porque se o cara, principalmente se for gringo, se for brasileiro, talvez ele ainda queira jogar no Flamengo, ele queira jogar no Palmeiras. Talvez. Não é certeza nenhuma, mas talvez. Mas, cara, se o maluco é espanhol e ele recebe uma proposta sua e do Barcelona, ele não vai te escolher. Se ele receber uma proposta sua e do Bayern de Munique, abraço pra você. Lucas Paquetá está de volta ao futebol brasileiro. Na verdade, está de volta ao Flamengo na maior contratação da história do futebol brasileiro, 42 milhões de euros. Termina a novela e o Flamengo faz uma contratação estratosférica se a gente analisar o contexto que a gente vive aqui no Brasil.